Bom pessoal, vamos aqui gravar um tutorial de como fazer uma simulação, né? Então você tem que ter aí o arquivo da sua foto que você quer colocar na simulação e o arquivo do ambiente. Você vai copiar o arquivo da sua foto, vai dar um Ctrl C, Ctrl V, colocar ele lá em cima do ambiente, e aí você com Ctrl T ou Command T você pode redimensionar a foto para o tamanho do seu do espaço que você tem, né? Aqui eu estou fazendo uma simulação sem ter as medidas, então não importa a medida. Depois que colocar a foto, você vai criar uma shape, uma forma com a ferramenta forma, mais ou menos do tamanho da sua foto. E isso aqui é uma simulação em Canvas. Criando essa shape ali mais ou menos, deixando um espacinho nas bordas, você vai colocar ela, tirar o contorno, colocar ela de preto, porque essa vai ser uma shape que vai fazer a sombra do canvas dentro da moldura. Então ela vai para trás da foto. Logo depois você tem que ajustar os tamanhos ali das bordas. Você pode chegar um pouquinho para o lado na shape, né? Sempre com a shape selecionada você vai criar, colocar ela no lugar certo. E aí você aumenta aí na altura alguns milímetros e posiciona ela de forma centralizada atrás da sua foto. Essa é uma técnica que eu criei aqui, que eu desenvolvi para fazer o Canvas. Existem várias técnicas, existem vários formatos. Então você vai sempre estar utilizando aí a ferramenta Shape. Aí depois você vai duplicar a Shape, vai pintar a próxima de branco, trazer ela para trás, né, da sua Shape preta e deixar ela pintada de branco. O que vai ser isso? Essa vai ser a máscara da madeira, tá? Essa tem que ficar alguns milímetros maior que a preta, ela tem que aparecer o branco por trás, por isso eu escolho a cor branca. Então você vai aumentar aí alguns milímetros também, para que ela possa aparecer. Você vai ver aí que quando eu aumento alguns milímetros, ela começa a aparecer, olha só. Quando você aumenta ali, eu vou aumentar só um pouquinho, olha, já apareceu muito lá. Então eu chego para o lado para centralizar, você vai ter que ficar ali com a mesma, mais ou menos a mesma borda. Eu gosto dela bem fininha. Vocês vão ver que é para simular aquela moldura canaleta, né? Então eu vou colocar aqui 7,5 mais ou menos. 7,2, ó, já aumentou ali 7,1, porque ficou muito grande. Diminui um pouco e agora centralizo, clico nela, né, para selecionar, centralizo. Ainda tá grande, tá vendo? Então eu vou diminuir para 7 aqui, vou centralizar para ficar bem fininha. Tem que ser aquela moldura canaleta, né? E aqui eu já vou colocar lá para 10.4, também vou centralizar agora, para que fique a bordinha aí, clica, centraliza, uma bordinha legal. Agora eu vou buscar uma moldura, uma textura de madeira lá no Google. Vou aqui para o Google, vou digitar textura madeira. E com essa textura, vai aparecer várias texturas, tá pessoal? Então, aí nas imagens, então lá embaixo para visualizar tudo, que aí você vai estar na seção de imagens, vai em ferramentas, sempre tem que escolher uma qualidade grande, né? Tamanho grande, que aí você vai procurar um arquivo grande.
olha a textura mais ou menos das madeiras que tem no seu ambiente, procura algo próximo para ficar equivalente. Ó, esse aqui tem 1000 por 1000, já dá certo. Já vai caber lá com a resolução legal. Então copiar, lá dou um Ctrl V, ela já vai colar ali por cima, só que está por cima de tudo e também não está do tamanho certo. Então dá um Ctrl T, aumenta o tamanho para encaixar. E isso a gente vai criar uma máscara, ó. Coloca ela lá embaixo, logo acima do retângulo branco. Ó, vou centralizar aqui, diminuir do tamanho certinho que eu preciso, né? Não preciso também de muita coisa maior. Trago ela aqui para acima do retângulo branco e coloco lá embaixo em criar clipe de máscara. Aí ele já criou uma máscara, ó. Presta atenção. Dá um zoom aqui, tá vendo? Ele está utilizando só a parte que estava o retângulo branco. Como aqui eu ainda estou achando que o retângulo branco tá muito grossa, eu vou ainda diminuir um pouco, né? Tá vendo? Tem que ficar fininho igual a canaleta. Então eu vou clicar aqui na camada. Agora eu quero fazer a bordinha do entalhe, né? Um entalhezinho para dar aquele ar de que ela tem a moldura mesmo, a bordinha. Então eu vou diminuir aqui o tamanho do entalhe. 3 eu acho que tá bom por enquanto. Depois no final a gente pode regular isso. E vou tirar um pouco da opacidade do retângulo preto para dar aquela sensação que ele não é pretão, né? Ele é só um vazado, então ele tem que enxergar um pouquinho da textura lá atrás. Também coloco um entalhe na foto para dar a ideia do canvas, né? Que é uma tela, né? Que ela tem aquela parte dobrada. Então tudo isso dá uma sensação de terceira dimensão. Agora eu agrupo todas as imagens do meu quadro para eu ficar com o quadro e vou trabalhar nas sombras, ó. Eu coloco geralmente 2, 3 sombras. Aqui ela não apareceu. Vou ver ali onde que ela tá. Você pode com o mouse mesmo puxar ela um pouquinho para o lado, ó. E aí você vai regulando a sombra de acordo com o que você está vendo. Olha as outras sombras do ambiente, ó. Cliquei, abri mais uma sombra, que aí dá uma ideia de uma luz mais quebrada e de várias luzes, né? Que aqui tem uma janela, tem iluminação ali em cima. Então uma sombra geralmente uma sombra para cada ponto de luz. E aí você vai trabalhando, dá uma olhada nas sombras que tem nos outros objetos do seu ambiente, que vai te dar uma ideia de como você vai desenhar essa sombra, qual o ângulo, qual a direção da sombra, da luz, né? Mas aqui dá pra gente ver que a luz está vindo da direita para a esquerda, né? E aí você vai trabalhando essa sombra aí para ficar o mais real possível. Lembrando que a sombra e a luz, gente, dá todo o detalhe. Então os entalhes e as sombras vão trazer um ar de realidade para a sua simulação. Quanto mais real, melhor, né? Você vai dar aquela ideia de que seu quadro está real ali. Então aqui eu vou trabalhar, subir ela mais um pouquinho para dar uma distânciazinha do aparador. Eu acho que foi demais, vou descer mais um pouco. Aqui já está numa altura legal, um ambiente bem proporcional. Agora eu vou diminuir um pouco o entalhe, que eu achei que o entalhe ficou muito grande. Então eu vou colocar ele com 1 aqui. E esse é o da foto, né? E vou da moldura também, vou diminuir um pouco. E vou colocar ele em 2. Em 2 eu acho que já vai ficar legal. A gente pode fazer, além disso, a tela mesmo, uma textura de tela do Canvas, que o Canvas ele tem aquela textura. Então você vai usar o Filter Gallery lá nos seus filtros, textura, textura, e aí você trabalha aí o relevo, trabalha o escalonamento para ficar de uma forma mais parecida. Eu lembro que isso aqui você vai ver ele de forma real mesmo lá no seu ambiente, mas então
Aqui você vai ter que ter mais ou menos um chute, mas não deixar muito exagerado, né? O bom é ter uma texturinha, porque caso a pessoa olhe com mais detalhe, ela vai perceber que aquilo ali também ainda tem uma textura de tela, isso traz mais realidade. Então muda aqui o escalonamento, ele aumenta as sombras, aumenta o espaçamento entre as manchinhas ali da textura. Assim você vai ver que quando eu colocar aqui no tamanho que eu achei ideal, isso também fica da sua escolha, a seu critério, você vai ver que, ó, como tem uma texturinha também no final do quadro. E assim a gente tem a simulação num formato que vai ficar bem agradável e bem real. Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês.